Meus amados, meus queridos, tenho o prazer de conversar um pouco sobre a Bíblia, especialmente para os amantes da Bíblia, tá bom? Nós vamos continuar o assunto do último vídeo, parte 2, agora a parte 3. Vamos continuar com aquele assunto, pastor, tá bom? O assunto pastor. E é o seguinte, meu nome é Paulo Barbosa, eu me considero um evangelista, né? Já trabalhei muito, militando na obra de Deus, evangelista, de acordo com o 2 Timóteo 4:5, faça a obra de um evangelista. Mas todos nós temos que fazer. Você pode ter vários cargos, né? Várias funções, mas faça a obra de um evangelista. Foi dito a um diácono na Bíblia: faz a obra de um evangelista. Bom, sem isso, o seu ministério está capenga. Se não for de cada em cada, publicamente, para falar do Evangelho, tá bom? Então, como disse, eu tenho alguma experiência, não só pela minha idade, mas também trabalhei no Centro de Pesquisa Religiosa, certo? Então o assunto é um pouco espinhoso. Vamos falar de eu vou considerar, na minha visão, uma casta, né? Dentro do cristianismo, uma casta superior, diferente, certo? E aí as reações são diversas. Desde uma arrogância, uma ira, né? Quando toca nesse tema, ou nessa casta, tá bom? É um tema espinhoso. Eu já peço assim, perdão, desculpas, né? Aos amados, em que eu amo de paixão, os pastores, os irmãos que pensam diferente. Então me perdoem, que apenas vou compartilhar a minha pesquisa. Nada mais, nada além disso, tá bom? Então a pergunta é o seguinte, eu ouço muito essa pergunta: mulher pode ser pastora? Aí eu resolvi fazer a pergunta: e homem pode ser pastor? Existe base bíblica para isso? Certo? Alguns textos para investir um homem de uma autoridade eclesiástica, com imposição de mão. Existe uma base bíblica para isso? Então a gente está tentando, né, descobrir isso na Bíblia e analisando certos textos. Quando analisamos a Mateus 23, onde fala que a ninguém na terra chamei pastor, né? Só um, Jesus, o único pastor, líder, mestre, né? E no 20 diz lá que não, dentro do cristão não pode haver líder, certo? Está lá no primeiro vídeo, né? Então, a gente vai caminhar nesse sentido, tá bom? Então, já disse, né, que os primeiros vídeos falamos sobre Mateus, e também tem um vídeo falando sobre 1 Tito, né? Certo? Antes, porém, quero dizer o seguinte: nós temos que ter em mente que a Bíblia não foi escrita para uma elite superior. Tem que fazer teologia, tem que conhecer várias línguas para entender a Bíblia. Eu não vejo assim, que Deus não ia tornar uma coisa tão complicada que o simples não pudesse entender. Seria incompreensível uma coisa dessa. Eu vou dizer aqui um texto que nos dá base para falar assim. Primeiro, está lá em Apocalipse 1:3.
dizendo: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Então o que lê não é o preparado, o estudioso, o teólogo, não, é bem-aventurado aquele que lê e o que ouve, certo? E João, 1 João 2:27, diz lá que nós não necessitamos que alguém vos ensine. A unção que nós recebemos nos ensinará toda a verdade, vai ajudar. Então, se você tem a unção, você tem essa ajuda para entender a Bíblia, tá bom? Também em Hebreus 5:14 diz o seguinte, que para exercitar o nosso sentido, certo? Fazer exercício da nossa mente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos exercitar o nosso sentido e procurar o sentido do texto. Nós estamos preocupados aqui, é o sentido dele. Então, não depende muito de ter curso de hermenêutica, essa sabedoria toda, oratória, para entender o texto bíblico, tá bom? Porque nós estamos procurando o sentido. E aí é o seguinte, outra coisa também que eu queria deixar claro, é que nós temos que ter uma tradução que fala a mesma linguagem, senão vai haver uma confusão, uma Babel, certo? Então, eu aconselho a cada um ter uma Bíblia, ou a ACF, Almeida Fiel, ou King James 1611, que é considerado o texto recebido dos apóstolos. A palavra que Jesus usou, os apóstolos usaram, os pais da igreja usaram, os reformadores usaram. Então, nós vamos trabalhar com essa Bíblia, certo? Então, eu acredito que Deus inspirou a Bíblia e preservou. Então, eu creio que eu tenho aqui a palavra fiel que Deus preservou. E temos aqui, ao contrário, a NVI. A NVI é considerada no texto, o texto crítico, ou eclético, certo? É uma Bíblia que tem vários problemas. Eu vou aqui citar alguns problemas, inclusive ela é até companheira da Bíblia em Linguagem de hoje, que é considerada a Bíblia traída, que tem esse livro aqui, ó. O pastor Dr. Aníbal Pereira Reis escreveu esse livro, citando todos os problemas dessa Bíblia, tá bom? Só para ter um exemplo, nós vemos aqui na Bíblia uma comparação de Filipenses 4:13. Vamos ver aqui nessa Bíblia aqui. Filipenses 4:13. Olha, tira aqui para você tirar as suas conclusões. Vamos ver o que está aqui, Filipenses 4:13, rapidinho, ó. Filipenses 4:13, vamos lá. Filipenses 4:13. Na Bíblia, King James, está escrito assim, ó, 4:13. Só para nos ajudar a tomar uma posição sobre as traduções. Diz assim: eu posso fazer todas as coisas por meio de Jesus que me fortalece. Vamos ver aqui na King James. Na Filipenses King James 4:13. Vamos ver aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, tirar o nome de Jesus. Então aqui eu posso encaixar Buda, Alá, os orixás, Shiva, Abá. Então eu dou minha opinião. Isso é uma opinião do Paulo Barbosa de Souza, não estou impondo. Eu entendo assim, que você deve ter uma Bíblia que você pode confiar, que não veja nela nenhuma contradição, entendeu? Vamos examinar outro texto, está aqui? Vamos ver outro texto? Dá um exemplo. Evangelho de João 3:13. Vamos ver aqui. Evangelho de João
João 3,13. Vamos ver aqui. Evangelho de João 3,13. Como é que está escrito aqui? Aqui, ó. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Termina aqui, o Filho do Homem. Vamos ver aqui na tradução Recepta. 1 João 3,13. Vamos ver aqui como é que está aqui, ó. 3,13. Ó, assim, nenhum homem subiu ao céu, certo? Senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. No mínimo, se nós temos dúvidas aqui, na ressurreição física de Jesus, certo? Além do mais, aqui na Bíblia NVI, não tem o final de Marcos, e também em 1 João 5, tem uma parte que fala assim, os três testificam na terra. Tiraram. E tem mais de 1000 alterações nessa Bíblia aqui, tá bom? Então nós vamos continuar. Então é bom nós temos 2 Bíblias, eu vou trabalhar aqui com as 2, tá bom? Em segundo lugar, também, eu queria que nós é bom tirar assim, a nossa visão de religião. Eu costumo falar para tirar o óculos da religião. Ver não como religioso, certo? Vamos debruçar diante do texto, sem nenhum preconceito, sem nenhuma influência da religião, porque a influência vai nos prejudicar, né? E procurar o sentido do texto. Nós vamos ler hoje Atos 20 e 28. Hoje nós vamos trabalhar com esse texto, né? Atos 20 e 28. Também é um texto que vejo muitos pastores lendo e fazendo malabarismo para encaixar ali a figura do pastor ali. Mas vamos continuar. Então, como disse, vamos mudar os 2 textos. Veio? Meu amado, eu vou o seguinte. A gente não vai parar só no texto 20 e 28. A gente vai ler uns versículos antes e uns depois. O contexto que vai jogar luz em alguma dificuldade que vamos ter aqui no versículo 28, tá bom? Por exemplo, no 20, vamos lá para o texto. Atos, né? Atos 20. Vamos lá para o texto. É o texto em questão aqui, né? Atos 20, né? Tá aqui. Amém? Se o irmão puder acompanhar, meus amados, puder acompanhar com as duas versões, King James e a NVI, porque se você ler na NVI, você vai ter uma outra compreensão. Você vai ver por quê. Vamos ver aqui. Está aqui Atos capítulo 20. Certo? Eu vou só dar aqui uma lida nos 2 textos para você perceber que há uma diferença, que nós vamos discutir essa diferença, certo? Por exemplo, eu vou ler o 20 e 28
na 1611. Aqui, olha. Tá assim. 2028. Tenha cuidado. Presta atenção. Aqui na 28. Cuide de vós mesmo. Presta atenção que está diferente. Tenha cuidado e cuide de vós mesmo. Concorda com a diferença aqui? Depois a gente vai ver essa diferença. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os escolheu como bispo. Aqui, ó. Tenha cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores. Que não aparece a palavra bispo. Certo? Para pastorear a igreja de Deus. Aqui, ó. Para alimentar supervisor, com seu supervisor, para alimentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui o resto é tudo ok. Do que é diferente? Nós percebemos que ela é diferente em muitos aspectos, em muitas coisas, certo? Então vamos lá. E nós, nos versículos anteriores, nós vamos perceber que eles estavam viajando, que eles estavam embarcados e que tinha muita gente. Certo? Vamos levar essa informação para diante. Eles estavam embarcados e tinha muita gente, inclusive tinha muita alimentação. Que, segundo parece, é um navio cargueiro. E no versículo 20, vamos ver aqui no versículo 20, diz o seguinte: versículo 20, capítulo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Olha, está falando de alimento, nutrição, concorda? E quando diz assim, o que o irmão pensa? Quando diz assim, no primeiro dia de semana, pô, não era para comer só os primeiros dias de semana, né? Então tinha uma organização ali, que no primeiro dia de semana, eles dividiam o pão por cada quantidade de pessoas, cada um levava o seu pão, guardava e comia no seu dia a dia. Alimento. Certo? Vamos continuar aqui. Outra informação que a gente vai ter aqui. No versículo 17. 17 vai começar, eu creio que vai começar a ter uma relação lá com o versículo 20, certo? Nós vimos que lá atrás estavam de viagem. Essa informação vai ajudar para muita gente, nós aqui para entender. Acho mais de 15 dias de viagem, né? Parece ali, né? E também sentimos aqui no versículo 17 uma informação vital para a compreensão do versículo 28. Diz o seguinte, ó: e de Mileto ele enviou alguém para Éfeso, possivelmente, eu não sei, mas possivelmente Timóteo, né?
estava pastoreando lá em Éfeso, né? Ficou pastoreando em Éfeso, né? Na linguagem do hoje, seria, eles dizem pastoreando. Mas ali parece mais administrando, certo? Na Bíblia a gente vai ver que é isso. Sem nenhuma conotação de uma autoridade. Que é o apóstolo tinha orientado a Timóteo, né? E o Cristiano sabe que ele não pode, que no meio dele não existe mandão, não existe autoridade. Todo mundo é considerado irmão. Nós vemos isso nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores. Alguém para Éfeso e chamou os anciões da igreja. Aqui, como é que está escrito aqui? Olha que ele está escrito na NVI, versículo 17, né? Daqui. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Você vê que vai havendo as modificações, certo? Nós percebemos que toda a Bíblia, quem tem responsabilidade, são os anciões do mais antigo. O que hoje não tem valor nenhum nessas igrejas, né? Só tem valor aquele que vai para uma faculdade, que passa por uma imposição de mão, certo? Anos de estudo, mas um ancião com a sua experiência não tem valor. Porque a Bíblia fala ao contrário. Tudo é entregue ao ancião. Você vai em toda a Bíblia. O apóstolo Paulo falou que ele considera ancião. Sou um ancião convosco. Então toda a Bíblia é dirigida aos anciões, aos idosos, né? Com sua experiência. Quando eles chegaram, aqui mais uma informação. Eles estavam viajando há dias, então de Mileto para Éfeso é longe. Quando eles chegaram, se fosse vir ou a pé ou transporte, ia gastar dias e mais dias e mais dias. A ideia vai esquentando que essa igreja que estava embarcada, certo? Porque nós entendemos e aprendemos também, por isso nós lemos no versículo anterior, lá no versículo 7, está dizendo que Paulo fez uma pregação e pronto para partir no dia seguinte. Então o fator pressa, urgência, também vai ajudar a entender o versículo 28. Então, como é que ele ia esperar essa urgência? Ele ia esperar aquele grupo vir lá de Éfeso, talvez a pé, parece dar mais de 440 quilômetros de uma cidade para outra. Então, é mais razoável você entender que essa igreja é a igreja que estava embarcada. Certo? Aqui, ó. Quando chegaram, disse-lhes: vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, o qual fui a minha conduta entre vós o tempo todo. Então nós vamos falar aqui, nós vamos entender essa compreensão da Bíblia, diz que os responsáveis, eles são chamados mais pela conduta. Irrepreensível, né? Uma pessoa mansa, apto para ensinar conduta. Que a Bíblia parece que nós temos dois tipos de ensino: ensino teológico e ensinar conduta, convivência, comportamento, certo? Entre vós o tempo todo. Aqui diz assim, no versículo 20: e como eu não retive nada que lhes fosse útil. Então de ensinamento estava completo, já estavam completos, certo?
mas mostrei e ensinei-os publicamente de casa em casa. Aqui eu estou dizendo que o apóstolo Paulo não era pregador ou de aquário, de igreja, dentro de parede. Ele aqui está bem claro que ele é de casa em casa e publicamente. Que é muito confortável. A pregar de 4 paredes, é confortável. Você ali não corre risco nenhum, de levar um tapa, levar um empurrão, xingamento, né? Então é muito confortável. É tranquilo. Eu tenho experiência que eu fui evangelista de rua. Certo? As consequências que eu sofria. Eu posso uma hora falar desse testemunho. Aí vem continuando. Chega no versículo. Aqui. Um ponto interessante também. No versículo 26. Portanto, eu vos declaro neste dia que estou limpo do sangue de todos vós. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não estava assim, não tinha ali uma reunião de consagração, certo? De ungir alguém para uma responsabilidade. Dá para entender aqui que ele estava passando um bastão. Ele estava passando um compromisso. Fica bem claro aqui. Ele vai continuar. Porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. O conselho é toda ensino, né? Ou a doutrina básica, né? Que não é nada complicado. Aqui, pelo que a gente vê, não existe um curso de teologia sistemática, o que não existe aqui. O evangelho é coisa simples, né? Se nós vermos lá uma confissão de fé lá em Atos 4:11, fala lá o necessário para a igreja. Um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor. Isso aí é como se fosse uma declaração de fé do cristão. Tudo simples, nada complicado. Bom, vamos agora adentrar no versículo principal, certo? Então, diante dessas informações, vamos agora para uma coisa mais conclusiva, né? Para a gente tirar algumas conclusões quando nós lemos aqui o 28. Uma coisa mais tranquila. Chegamos à conclusão que essa igreja é mais fácil entender que ela estava perto, né? A igreja estava embarcada, né? Que nós sabemos a quantidade que tinha ali. A princípio, quando houve a confusão lá na Macedônia, só ali parece que já tinha 10, né? E durante a viagem foram agregando mais gente. Então seria uma igreja, mais fácil agregar uma igreja flutuante. Então por isso que aqui agora nós vamos usar as duas versões. O meu amado, né? O estudioso, então ele deve procurar ter uma Bíblia ACF, certo? Almeida Corrigida Fiel, ou qualquer Bíblia da Trinitariana também é confiável, né? Certo? E para a gente chegar diante desse texto, já com algumas
algumas observações feitas, né? Certo? Então, primeiro aqui, nós vamos perceber uma mudança. Está aqui no 28. Tenha cuidado. O cuidado é um substantivo. E na NVI foi trocada para um verbo, né? Cuidem de vocês mesmos. Eu acredito que, na minha visão do Paulo Barbosa, muda todo o sentido do texto. Certo? E traz mais complicações. Trocar um verbo por um substantivo. Esse versículo, cuidado, ele fazendo uma comparação, analogia lá com 1 Timóteo 4, 6, fica claro, dizendo que para Timóteo cuidar dele mesmo, ter cuidado com ele. E é muito compreensível, é normal hoje falar que o maior inimigo do homem é o homem mesmo. Então nós temos que ter cuidado com a gente mesmo. Certo? Cuidado, porque a gente pode representar um perigo para nós mesmos, para a nossa língua, nosso comportamento, tudo nosso. Nós temos que tomar cuidado conosco mesmo. O maior inimigo do homem é o homem mesmo, certo? Então tem muito sentido isso aqui. Se você falar, cuidem, é que muitos falam. Eu vi uma pregação que fez uma salada, né? Uma hora é para ter cuidado, outra é para cuidar. Então, tudo com a intenção de levar você a fechar uma ideia de que você tem que ficar debaixo da cobertura de um homem, de um líder, seja ele qual for. Não importa o título, né? Tem lugar que não usa pastor, mas usa ancião, que é a função, o líder espiritual é o mesmo. Então, estou falando aqui de um líder espiritual. Cuidem de vós mesmo, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo. Então, tá aqui, ó, estamos de ti mesmo e de todo o rebanho. Então, o rebanho pode apresentar um perigo para a pessoa. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho um amigo pastor, muito sábio, estudioso da palavra de Deus, mas chegou lá um irmão e fez uma limpa. Levou dinheiro, levou joia de várias pessoas. Então, ele confiou, mas aquele rebanho, aquela ovelha, aquele rebanho é perigoso. Ele não teve cuidado com ela. A palavra não é cuidado daquele rebanho, é cuidado com o rebanho. A gente vai raciocinando e vai percebendo que aí tem sentido. Cuidado. Ó. E do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Então, constituiu no passado. Por isso que eu disse lá atrás, que ele chamou as eleições, nós já estavam preparados. Já era constituído. Aqui não houve nenhuma consagração, um cerimonial, imposição de mão. Primeiro que em Hebreus 6, a Bíblia fala que imposição de mão é obra morta. É coisa que foi usada no princípio do Evangelho. Está bem claro lá. Fé em Deus, rejeição de morte, imposição de mãos. Foram usadas no princípio do Evangelho. É por isso que considera obra morta, lá em Hebreus capítulo 6. E o contexto lá fala justamente de você repetir, ensinar coisa que não vai funcionar mais. Certo? A pessoa aprende isso quando inicia no Evangelho, no base do Evangelho. Supervisores. Aqui está supervisores.
Como é que está aqui? Colocou como bispo para pastorearem. Olha como é que vai, olha como essa é uma tradição tendenciosa. Mesmo que pastorear, não fala de pastor. Pastorear é um derivado, certo? Mesmo assim é um derivado. Para pastorear a igreja de Deus. Bom, aqui está aqui assim, supervisores. Isso aqui tem apoio em toda a Bíblia. Para alimentar a igreja de Deus. Meus amados, vamos ver aqui a complicação que tem, se você entender que é alimento espiritual, ou entender que é alimento, é nutrição, comida. Pelos versículos anteriores, nós percebemos que ali a preocupação era comida, nutrição. Por isso que eu disse que nós temos que ler os versículos anteriores, que ele vai jogar luz aqui nesses versículos aqui, ó. Vamos continuar aqui. Igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. No versículo 29, olha o que eu vou entender aqui. Porque eu sei que após a minha partida, então, confirmando que o apóstolo Paulo estava passando uma responsabilidade para um grupo de anciões, não era, aqui era no plural, não era uma pessoa, era um grupo de anciões, está no plural. Lobos velozes entrarão no meio de vós, não pouparão o rebanho. Olha aqui. Lembra-se que Jesus, quando falou que enviou nós no meio de lobos, seja manso como uma serpente, prudente como uma pomba, não, prudente como uma serpente, manso como uma pomba. Lobo é quando você vai te oferecer perigo, certo? Então, tem coerência lá com o versículo para ele ter cuidado. Aqui, ó, não cuidar, cuidado, ó, entrando no meio de vós. E aqui, eu tenho vários exemplos para dizer o perigo de você não ter cuidado com o rebanho. Eu tenho várias histórias para contar. Eu acho que os irmãos também têm várias histórias para contar. Pessoa que não teve cuidado com o rebanho. No seminário, Betel, apareceu lá uma missionária, certo? E ela se alojava com outras missionárias. Ela roubou todo mundo. Mas o roubo mesmo que foi preciso levar ela para dar um tratamento. Então, as irmãs simples não teve cuidado com o rebanho. Tá vendo agora? Como é que é o sentido? Não teve cuidado com o rebanho. Então, o que dá sentido lá no substantivo cuidado. Não é cuidar, cuidado. Certo? E também, no 29, no 30, e também, dentre vós mesmo, se levantarão homens que falarão coisas perversas agora. Aqui, também, o sentido é cuidado, não cuidar. Um rebanho cheio de problema, eu vou cuidar dele? Não, vou ter que tomar cuidado com ele. Tem sentido, ó. Falando coisa perversa. Para atrair os discípulos aqui. Vamos atualizar aqui essa situação. Hoje falarão coisas perversas. Podemos encontrar aqui, ó. Vamos colocar aqui coisa perversa, teologia da confissão positiva, coisa perversa que nós entendemos na Bíblia
para tomar cuidado com aqueles que perverterão o Evangelho de Cristo. Essa linguagem, nós somos familiarizados com essa linguagem. Certo? Aqui doutrina da prosperidade, da doutrina da libertação, do Frei Leonardo Boff, doutrina da prosperidade, que eu já disse, né? O calvinismo, vai que várias distorções do Evangelho. Eles perverterão para atrair os discípulos. Ele vai atrair, não vai levar. Aqui ministério de música, ministério de louvor, vários ministérios que eles hoje para atrair os discípulos. Ele consegue atrair. Para ir após ele. E essas doutrinas que eu falei aqui, todas elas têm a função de atrair. Hoje, por exemplo, templo, parede preta, tudo para atrair. Sendo que a função do Evangelho não é atrair. O ajuntamento ali é para um edificar o outro. Um resolver o problema do outro, ajudar o outro. Por isso existe os encontros, as reuniões. Isso está bem claro na Bíblia. A função dos encontros, da comunidade, é compartilhar, carregar o fardo um do outro, ajudar o outro, trocar de informações, crescer junto. Certo? Então, para atrair um outro. Levando a entender, cuidado, não cuidar. No versículo 31, portanto, vigiai, lembrando vós, de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, com lágrimas. Outra coisa, vigiai. A pessoa toma conta dela mesma. Certo? Volto a falar. O homem é o lobo do próprio homem. Por isso tem no fruto do Espírito Santo, está lá, domínio próprio. Na relação do fruto do Espírito Santo, tá lá em Gálatas, né? Domínio próprio. Você tem que dominar você mesmo. Você é um animal que deve ser dominado. Se você não dominar você não vai dominar nenhuma as outras situações. No 32. E agora, irmão, encomendo-vos a Deus. A única precaução dele, a pessoa recomenda a Deus, não recomenda nenhum ser, nenhum homem, nenhuma outra coisa. Porque Deus é que nos dá o crescimento. É como Paulo disse. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Que é capaz de encomendar a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de edificar justamente o que eu acabei de afirmar aqui agora. Na reunião é a palavra que funciona para edificar. Edificar no sentido que tem 2 sentidos de edificar. Para Deus nós já estamos edificados. Está isso na Bíblia. Mas na conduta, na vivência diária, nós estamos edificando um ao outro. Nós estamos nos polindo um ao outro, certo? Certo? Entre todos os que são santificados. Eu estou falando, nós já somos santificados. De nenhum homem cobicei prata e ouro. Rapaz, aqui é uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. Está no versículo 34, né?
não, no 33, não compensei salário, porque prata e ouro é pagamento, é salário antigamente no tempo do apóstolo Paulo. Podemos comentar isso outra hora. Olha, esses responsáveis que nós colocamos aqui, supervisores, não tem salário. O apóstolo Paulo falou que trabalhava gratuitamente. Veja o salário de qualquer ministro hoje, qualquer pastor. No mínimo é 8 mil reais. Igreja pequena que eu conheci, o pastor ganhava 8 mil reais. Olha, imagina, tem pastor hoje que ganha 180 mil reais. 200 mil reais de salário. Olha aqui. Não compensei salário. Prata, ouro, nem investe. Ele se veste diferente, né? Não se veste como pessoa comum. Vê as camisas deles, o valor das camisas deles, dos cintos, o valor mais de marca, né? Aqui, ó. No 34, sim, vós mesmos sabeis que estas mãos ministraram para a minha necessidade. Então, é como eu disse aqui, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Minha mão ministraram, que trabalharam para a minha necessidade, daquele que estava comigo. Aqui, a alimentação. Está falando de nutrição. Ministraram comida, alimentação, não é outra coisa. No versículo 34. Engraçado que aqui a gente fala, observam, aqui não fala de cobrança de dízimo, de uma contribuição de dízimo, que não fala. Até aqui nós não encontramos isso. Tenho mostrado todas as coisas. No 35, tenho mostrado todas as coisas. Que trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos. Olha aqui. Outra coisa interessante. Brinca de pensar. Tenho hoje mostrado todas as coisas. Que é uma coisa que eu podia mostrar, fácil de mostrar. Que eu mostrar todas as coisas. Que trabalhando assim, que trabalhando o quê? Com a sua própria mão. Tem que trabalhar. Certo? É necessário apoiar os fracos. Trabalhando. Apoiar aqui. Dá a entender que é alimentação. Certo? Os fracos. Porque na Bíblia fala que dentro do meio do tinha os fracos. Viu? Tinha as viúvas, né? Que dependiam de ser alimentada. Tinha os pobres, né? Certo? Ainda mais aqui nessa situação. Depois uma quantidade de pessoas imensa dentro de uma embarcação e chegando numa cidade que eu acho que ainda não tinha. Pelo que eu entendo, lá não existia uma igreja ainda estruturada. Não existia uma comunidade. Certo? Aí diz assim, ó. Lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. Dar o quê? Dinheiro? Você quer dar assim, vamos dizer que não tem na cabeça, a não ser alimentação. Porque isso é orientação bíblica. Aquele que produz mais, dá aquele que produz menos. Para aquele que produz menos não ter falta, e quem produz mais não sobrar, e quem produz menos não ter falta. Amados, o Evangelho é uma coisa maravilhosa. Por isso eu falo o Evangelho do amor, né? Que a fé sem obra é morta, né? Diz aqui. Bom, meus amados, aqui eu vou dizer o seguinte. Tudo indica
para mim, que está falando de nutrição, não de alimentar, alimento espiritual, certo? Agora, não vamos analisar os dois sentidos. Se encaixa se é alimentação espiritual ou se é nutrição, certo? Supervisão indica que a supervisão de suprimento, né? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que seja alimento espiritual, certo? Mas daí a Bíblia diz o seguinte: somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, não faz sentido ter uma alimentação espiritual, um livro dando uma alimentação espiritual. Evangelho de João 16, 13. Somos ensinados pelo Espírito Santo. Certo? Agora 1 João 2, 20. A unção que recebeste ensinará toda a verdade. Por isso que eu estou falando, eu não estou aqui ensinando, nunca me coloco como professor. Eu sou professor de acordo com Mateus 28. E de ensinar, lá eu sou professor. Aqui não, aqui eu estou compartilhando o que eu estou pesquisando. Queria que os amados entendessem isso, não ficassem com raiva de mim. No versículo 27 também fala. Lá fala que o Espírito Santo, quando vier, ensinará toda a verdade. Bom, você vai debruçar sobre a Escritura com a ajuda da unção do Espírito. Aí você vai. Somos todos livres. Não ficamos debaixo de nenhum jugo, principalmente de homem, né? Gálatas 5:1. A Bíblia diz que o irmão, amado irmão, eu somos um sacerdote. Está em Pedro, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:5. Esses pastores, vamos dizer assim, que cheios de autoridade, ele não sabe o que faz. Quando se depara com isso, que nós somos líderes. Eles querem destruir isso de qualquer maneira. Somos sacerdotes. A Bíblia fala que eu sou um sacerdote. Eu vou direto a Deus. Certo? A Bíblia fala que eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então eu não preciso buscar bênção. Eu tenho que ser uma bênção para o mundo. Amado, você já é abençoado. Está em Efésios, capítulo 1. Nós já somos abençoados. Nós recebemos a graça. Nós somos selados. Selado é uma coisa que não se pode violar. Só Jesus. Efésios 4:30. Somos selados. Nós somos daqueles que não retroagem, que não voltam atrás. Nós permanecemos. Nós somos daqueles que não permanecem. Hebreus 10:39. Somos completos. O completo é perfeito para Deus. Não sem pecado. Certo? Mas para Deus nós somos completos. Está em Colossenses 3:10. Né, meu querido? Somos nutridos. Certo? Está lá em João 10:13. Lá. Quem beber dessa água, da mais será sede. Eu vejo o hino cantando assim: tenho sede de ti, Senhor. Meu amado, a nossa mente não aceita confusão. Você tem que ter consciência de quem você é. Quem comer desse pão jamais terá fome. João 6:35. Somos fonte de água viva. João 7:38. Certo? Somos guiados pelo pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
me guia aos pastos verdejantes. Nós somos guiados. Bom, vamos considerar que seja alimentação, que seja alimento espiritual. Você pensou no caso de eunuco? Está em Atos 8, 26, que após o contato com Filipe, ele partiu. Qual pastor, qual a recomendação para ele procurar um pastor, um guia espiritual, para lhe dar cobertura? Imagine nisso. Ou também quero ter uma observação. Muitas pessoas, religiões, seitas, usam esse versículo para dizer que você não entende a Bíblia. É uma falácia. Porque quando o Filipe chega para ele, entende o que lê, entende o que lê. Mas eles criam um sofisma dizendo que a pessoa não entende a Bíblia. Não entende o que lê. Estava lendo. Mais à frente, Filipe revela Jesus, que Jesus não tinha sido revelado ainda. Ele entendeu. Então, como é que eu posso dizer que a pessoa não estava entendendo o que lê se ele percebeu que está falando de alguém? Então ele estava entendendo o que lê. Tem que você carregar uma Bíblia e ficar lendo sem entender. Ninguém faz isso. Despreza logo. Mas de criar um sofisma, dizer que você não entende a Bíblia, tem que ter alguém especial para te ensinar. É uma falácia. Filipe entendeu a Bíblia. Ele falou o seguinte: como posso entender se ninguém me explique de quem fala? Jesus não tinha sido revelado ainda? Então não justifica. Então, e Filipe viajou, foi para a terra dele. Quem deu cobertura a ele? Certo? Então, perdão. A pessoa, o irmão pode entender a Bíblia por si só, tá bom? E considerando que naquela época não se tinha Bíblia, era transmissão oral. Hoje nós temos a Escritura na mão. E diz que toda a Escritura é profetória para redaguir, para ensinar. Certo? E diz mais: essa profecia não é de particular interpretação, não é do pastor, não é do magistério, não é do corpo governante, magistério da Igreja Católica. No Evangelho, os pastores, bom? Sem contar, se você estudar, que essa palavra pastor, ela não é da Bíblia. Ela veio da Reforma. Foi inserida aos pouquinhos, depois foi ganhando poder e chegou no que está hoje. Certo? Considerando também que o único texto que você percebe, se tiver mais algum, Efésios 4:11, que fala de onde passou. Mas nós vamos estudar ele e ver o sentido que está ali. Certo? E ver também um texto só para falar de uma doutrina, é uma doutrina frágil. É uma frágil na hermenêutica. Certo? Bom, eu vou dizer o seguinte, uma coisa muito interessante. Se você crê que existe uma pessoa que faz a ligação entre você e Deus, nesse sentido, se tem pastor que não vai encaixar aqui, tudo bem, amém. Mas é um anticristo. Porque em 1 Timóteo 2, 5, 6, diz lá que não existe um mediador entre Deus e os homens. Não existe. Então, se está no lugar, sendo um mediador, no lugar de Cristo, é um anticristo, é um vigário de Cristo. Ele é um anticristo. Está usando a posição de um anticristo. Certo? E outra coisa que complica mais ainda. Ele é um anticristo porque ele está sendo colocado no mediador. Ele está antes de Cristo. Você, para chegar ao Cristo, a Deus tem que passar por ele e a Deus. Você pode ir a Deus direto. Ele ele colocou no lugar de Cristo.
certo? Para fazer ligação você e a Deus. Ele está sendo um canal de comunicação. Dá bênção para você, dá alimento para você. Aproveitando assim essa brecha, essa oportunidade, também, nesse sentido, o pastor é um ladrão. Por que nesse sentido? Porque Malaquias 3, de 1 a 4, fala que quem rouba é o pastor. Olha como é complicado. Eu volto a afirmar, se um pastor que não encaixa nisso, tudo bem, amém. Mas vê como é sério. Se ele estudar tudo isso, ele abandona o ministério de um dia para outro. Bom, nós lemos a Bíblia e não entendemos que eu, por exemplo, estou ficando na parte de nutrição, da alimentação. Certo? Não fico aborrecido se alguém pensar ao contrário. Continuamos amigos. Inclusive, aceito correção. Desde que for pessoalmente. Só me chamar. É o maior prazer. Eu tenho aqui assistido muito vídeo do pastor Augusto Nicodemo do gluconato. Então, se ele um dia chegar ao conhecimento deles, ele quiser me corrigir, me ensinar, eu tenho o maior prazer de conversar. Bater um papo. Vai ser uma alegria para mim. Agora, tem que ser pessoal, né? Ok? Agora, esse que eu falei aqui, essas qualidades que nós somos, não é, esse tipo de ovelha não é boa para o pastor. Ele é tudo isso. Ele não vai ser útil ao pastor. E também o pastor não vai ser útil para ele. Ele não vai gostar. Entendeu agora? Então, meu amado, eu não quero ser arrogante. Não quero ser arrogante. Então aceito alguém queira me confrontar, no bom sentido, dizer que eu estou errado. Eu fiz confusão do texto, o meu maior prazer é conversar, tá bom? Eu vou contar aqui uma experiência, muito rapidamente, que eu me lembrei até aquele texto, né? Que diz que os discípulos chegaram para Jesus, para onde iremos nós? Aí o último dia, só tu tem a palavra da vida eterna. Entendeu agora? Eu vou contar minha experiência da procura de um líder espiritual. Eu contei a igreja Batista Bíblia da Tijuca. Lá eu era missionário, certo? Tem até um jornal aqui, daquela época, né, que saiu o jornal O Dia. O meu trabalho lá. E o que acontece? O pastor na Igreja Batista Bíblica, ele levou para lá a doutrina da reforma, mas fez uma lenha, uma debandada de membros, mesmo desesperado, pedindo socorro. Eu conheci membros que desesperados até choravam, porque eu não estava entendendo aquela mudança de doutrina, né, da igreja. Mas eu fiquei lá um bom tempo. Eu era evangelista de rua, né? Inclusive tinha apoio até de alguns membros de lá, recebia até ajuda, né? Como evangelista de rua, né? E o que acontece? Parece que durou até uns 8 anos ficar nessa igreja. E o pastor fez uma recomendação para aquele fato que ocorreu comigo, que saiu até no jornal, no trabalho, que não fizesse nenhuma vínculo com a igreja batista dele. Medo, né? Então, o meu trabalho é não vincular a igreja batista Bíblia da Tijuca. É uma igreja bem elitizada, né? Aí tudo bem, eu tô lá um domingo de manhã, sentei, aí tô sentindo um ambiente assim, um estranho, né? Tipo um velório, os líderes da igreja não estavam sentados, e eu fiquei sentadinho ali, né?
Até que chegou para mim um irmão e disse assim, o pastor quer falar com você lá em cima. Menino, amado, eu fui. Cheguei lá, tinha uma trinca de líder, né? Em volta, e eu ali no meio. E pergunta. Nada dele ir direto ao assunto, né? E a verdade seria outra. Mas como não tinha jeito, um dado momento disseram assim, por que você não frequenta uma igreja perto da sua casa? Ou eu fiquei assim pensando comigo, mas a maioria aqui não é do bairro, inclusive até o pastor de longe. E insisti na pergunta, falei, não, porque eu achei a igreja para ser bíblica, tinha muita comunhão, e eu amo os irmãos, quero ficar aqui. Amado, foi um desfecho bem complicado para mim. Ele não tinha coragem de me excluir, porque eu era querido por alguns membros. Ele não podia falar o motivo que queria a minha exclusão. E quando eu falei que amava, parece que piorou a situação. Por isso que eu vou dizer mais na frente duas coisas que você não consegue fazer na igreja e ficar imune. É você amar o irmão, começa a amar o irmão, vá para a casa dele, começa a ajudar ele, sem ir através daquele sistema que tem lá, né? Reunião de obreiro. Ou então, começa a ler a Bíblia, certo? São três coisas que você vai ter consequência. É amar na igreja, isso aqui que eu estou falando, igreja de denominação, e ler Bíblia, e fazer evangelismo de rua, evangelismo de casa em casa. Você vai ter problema, certo? Aí reunido ali, eu pensei logo, eu trabalho com seitas, né? Tem um chamado juízo justificativo. E justamente na Igreja Batista de Tijuca eu encontrei o juízo justificativo igual, por exemplo, o Testemunho de Jeová. Não vi diferença nenhuma. Foi interessante que, passado um tempo, eu pedi uma reunião e ele disse que não era para ter recebido lá, porque a princípio ele percebeu que eu não era adepto do calvinismo. Mas ele ficou lá comigo, você vê como é a qualidade desses ministros, desses líderes. 8 anos me colocar na geladeira lá dentro, tá bom? Agora outro caso também interessante foi que eu trabalho no CPR e nós evangelizamos muitas religiões, muita seita. Quando eu falo que aconteceu aqui na Igreja Batista, isso acontece em geral, na igreja em geral. Eu conheço muitas, né? Aí nós evangelizamos muitas pessoas de religiões. Eu tinha grupo, tinha ex-testemunho de Jeová, ex-mormon, ex-kardecista. Eu conheci maçom, grau 33, certo? E aí, um pastor, hoje é falecido, pastor Padilha, disse: meu Paulo, o seu pastor é maçom. O pastor Ivo, da Presbiteriana, foi padrinho do seu pastor, ele hoje é falecido, né? Na maçonaria. Deu uma confusão, ele apresentou lá na igreja o documento chamado Crite para Ser. Mas eu estou dizendo aqui que eu não tenho nada contra o maçom. Eu tenho amigos maçom, e inclusive maçonaria, se você ler lá em Ezequiel 8:14, lá tem um ritual maçônico. Várias passagens na Bíblia falam da maçonaria, certo? Então Deus criou tudo e eu não tenho nenhum preconceito, não quero acabar com maçonaria, com ordenação de pastor. Eu estou apenas compartilhando meu conhecimento, meus irmãos me entendem. Não estou dizendo que eu sou aqui dono da verdade, certo? Então eu vou explicar aqui o seguinte. Outra coisa também interessante. O meu irmão, esse está vivo ainda. Nós vimos uma lista de pastores, de liderança, pastores
da maçonaria. Ele viu lá o nome do pastor da igreja dele. Ele chegou, pastor famoso, Fernando, lá de Xerém, igreja Batista, igreja Assembleia de Deus Grande de Xerém, né? Tem várias filiais. Ele chegou pro pastor e disse: pastor, qual o seu grau na maçonaria? Aí ele falou: irmão, meu grau é tal, o irmão não espalha isso não. Perdão. Só sei que eu descobri depois. Conheci um pastor, João Moreira, que fundou a maioria das igrejas, o pastor maçom, na Baixada Fluminense. Aí descobri que na minha região, ali, Caxias, os pastores que iam pregar na minha igreja, Batista do Canaã, era maçom. E eu vi várias igrejas lá, dentro da igreja símbolo maçom, Bíblia com símbolo maçom, o quadro e o compasso. Então, é por esse caminho. Aí depois descobri que a maioria das grandes igrejas, grandes são maçom, os fundadores são maçom, mas, meu amado, eu sei que eu estou mexendo com uma coisa perigosa, espinhosa, mas Deus disse que nós estamos entregues à morte todo dia. Espero que ninguém vai me fazer mal, né? Eu vou ler aqui uma orientação de um grande maçom nesse livro aqui, ó. Dissipando as Trevas. Você encontra isso na internet, só baixar, né? História da maçonaria, história e origem da maçonaria. Então aqui é o seguinte, tem uma passagem aqui que o irmão não conhece. Está aqui, ó. Eu vou ler aqui. Instrução de Alberto Pike, num concílio de maçons de nível muito elevado. A religião maçônica deve ser por todos nós iniciados do alto grau 30, 31, 32, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Irmão, meu amado, como disse, meu coração arde de amor por essas pessoas todinhas, meus amigos maçom, os pastores, os irmãos que discordem dessa explanação minha. Tá tudo bem. A gente não vai ficar inimigo por causa disso, tá bom? É o seguinte. Mais uma vez, eu vou reafirmar o meu pedido de desculpa se eu ofendi alguém, irmão, mas involuntariamente. Meu desejo no coração tem que cumprir o desejo do meu coração de contar toda a minha experiência, né? Então eu espero contar com o amado lá no meu próximo vídeo, com os amantes das escrituras sagradas, para estar comigo no próprio vídeo. Esse é o terceiro, no quarto. Falta agora, para terminar esse assunto, só ler Timóteo, certo? E Efésios, capítulo 4, 11. Capítulo 4, versículo 11. Meus amados, um beijão no coração. Me perdoe imensamente se eu falei alguma coisa que desagradou o amado, né? Mas minha intenção não foi essa, tá bom? Humildemente peço desculpa por tudo. Um beijão no coração de vocês, tá bom? E eu aguardo no próximo vídeo, tá ok?